Programa de hoje começando sexta-feira, são 7 horas da noite, 26 minutos. Você pode participar do programa de hoje, um programa que a gente faz uma pausa, abre um parêntese aí na nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos. E vamos entrevistar o coordenador da equipe de Rosalba da transição municipal, a transição de governo. Anselmo Carvalho, que é consultor-geral do município, está aqui com a gente e vai explicar um pouquinho sobre esse trabalho, as críticas que a gente trouxe aqui através do coordenador da equipe do prefeito eleito, Alisson Bezerra. Ele vai aqui comentar um pouquinho sobre este assunto. E para você participar, fazer sua pergunta sobre esse trabalho de transição e sobre a situação da atual gestão, com o que a atual gestão deixa a Prefeitura de Mossoró, nós temos nossas redes sociais para você mandar sua mensagem. O Twitter é @cenapoliticotcm, facebook.com/cenáriopolíticotcm, WhatsApp 88028979 e o Instagram @cenáriopolíticotcm. Participe do programa com a gente, porque agora tem novidade, né, Vanuve, sobre a questão do reitor do IFRN, conhecido por vocês que acompanham eleições aqui desde 2012, Josué Moreira. Boa noite, Vanuve. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. A gente vai falar ainda sobre salários dos servidores do estado do Rio Grande do Norte. Fique atento aí, você servidor, fique atenta, você servidora. No último bloco a gente vai trazer essas informações. Muito bem. A juíza Gisele Leite, da 4ª Vara Federal aqui do Rio Grande do Norte, derrubou nesta sexta-feira a portaria do Ministério da Educação que nomeou o professor José Moreira como reitor interino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do estado do Rio Grande do Norte, o IFRN. O Josué exerce o cargo de reitor pro tempore desde o fim de abril. Na mesma decisão, a magistrada mandou o MEC nomear em até 5 dias o professor José Arnóbio de Araújo Filho como reitor efetivo da instituição até 2024. Arnóbio Filho foi o primeiro colocado na consulta interna do IFRN, espécie de eleição para eleitor, mas o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Educação, o Abraham Weintraub, não o nomearam para o cargo, alegando que o professor respondia a uma sindicância. A decisão da juíza Gisele Leite, que é definitiva na primeira instância, pois trata-se de uma sentença, atende a um pedido do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissionais, o SINASEF. Em maio, a mesma juíza havia proferido uma liminar, uma decisão provisória, afastando o Josué Moreira e determinando a posse de Arnóbio Filho. Contudo, o reitor interino foi mantido no cargo após o Tribunal Regional Federal da 5ª Região acatar um recurso da Advocacia Geral da União, a AGU. Carol, por falar em AGU, o general Girão, deputado federal, já solicitou à AGU, inclusive, que se manifestasse com relação a essa questão. Recebi agora há pouco um documento da Câmara Federal, do gabinete do deputado Girão, dizendo que, pedindo aqui, trata-se de uma decisão judicial, né, pedindo para que a AGU e demais órgãos interessados no sentido de reverter essa sentença. Então, possivelmente aí a Advocacia Geral da União deverá entrar mais uma vez aí nesse processo todo. Então, foi encaminhado aí, né, esse ofício ao ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que esteve com o general Girão naquela quinta-feira, onde houve o fórum do semiárido, enfim, vamos aguardar no que isso vai dar, mas essa decisão aí da juíza é pela saída de Josué. Pois é, pode ser que ele permaneça. Ainda vamos ver como é que vai acontecer, como é que vai se desenrolar toda essa história. A ação, ela foi movida pelo sindicato lá do IFRN, dos servidores, então vamos aguardar em que vai dar essa história. Ele vem sofrendo pressão? Vem. Dos servidores, dos estudantes. A gente ontem chegou até a comentar aqui sobre esse caso. Ele sequer participou da eleição e foi nomeado, sequer estava na lista tríplice, né? É um caso diferente da UFESA, que é questionado, mas a reitora participou do processo, estava entre os 3 mais votados. Vamos esperar, no caso do IFRN, que é diferente, como é que essa decisão
se essa decisão vai ser sustentada. E agora vamos começar o nosso bate-papo com o consultor-geral do município. Ele é o coordenador da equipe de transição de governo, da parte da equipe de Rosalba Ciarline. Anselmo Carvalho está aqui com a gente. Boa noite, consultor. Muito obrigada pela presença no cenário político. Vamos explicar primeiro para o nosso telespectador o que é o trabalho de transição de governo. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, telespectadores da TCM. A satisfação voltar aqui a esta casa. O trabalho de transição, como o nome sugere, são encontros, trocas de informações em que a equipe do prefeito que foi eleito se reúne e se inteira da situação a partir de dados apresentados e regulados pelo próprio Tribunal de Contas do Estado sobre a situação da administração atual, para que ele tome, então, informações da estrutura organizacional do município, de alguns dados relativos às finanças públicas, que boa parte dessas informações estão disponíveis, sim, no site do Portal da Transparência de cada município, ou pelo menos é para estar, né? Estou falando aqui genericamente da realidade dos vários municípios do Estado. E, a partir daí, então, ter condições de formular e de escolher a equipe que vai assumir definitivamente a administração seguinte, a administração futura, né? Então, são dados, são informações, são reuniões que a gente já teve marcamos mais duas, para que possa, então, fazer esse tipo de esclarecimento. Agora, é importante e significativo para a transição é que exatamente quem foi eleito, conhecendo a realidade, possa também fazer as melhores escolhas para a sua próxima equipe. O Tribunal de Contas aqui do Estado emitiu uma cartilha com orientações aí para as equipes de transição. O que é preciso observar dessas orientações do TCE sobre essa transição e o que ficou definido entre as duas equipes, do prefeito eleito e da atual gestão? Olha, o Tribunal de Contas do Estado, desde 2012, salvo engano, vem emitindo orientações, né? Em 2016, ele emitiu uma resolução, que é um ato normativo mais bem elaborado, em que contém todos os elementos que devem constar lá do rol de documentos, dos documentos, enfim, que devem ser apresentados. Esse ano de 2020, em razão do adiamento das eleições, então ele fez algumas alterações, inclusive de calendário, orientando exatamente quais são as informações que possam ser e devam ser apresentadas para a equipe do prefeito que foi eleito. Também emitiu o Tribunal de Contas uma cartilha para facilitar o entendimento, a compreensão, né? Principalmente quando quem vai assumir não teve nenhuma experiência anterior, né? Também, obviamente, para a equipe que está entregando, né? Para facilitar também esses trabalhos, né? As reuniões que a gente já realizou, uma segunda-feira da semana passada, faremos outra na próxima segunda-feira, dia 14, e uma terceira no dia 30, exatamente para a gente fazer os esclarecimentos a partir das informações e dos documentos que foram sendo entregues. Nós, na primeira reunião, estabelecemos que até o dia 10 faríamos a entrega dos primeiros documentos e, ao longo dos próximos dias, a gente fazer os demais. E até o último dia, até o dia 31, a gente tem informações ainda para repassar, tem documentos para entregar. Isso tudo que está listado nessa resolução do Tribunal de Contas, né? Porque são informações que somente se terá, efetivamente, no último dia do ano, no dia 31 de dezembro. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.